Olá, meu nome é Aristides, este é o meu sinal, moro em Fortaleza e sou surdo. Vou falar um pouco da minha vida para vocês. Então, os meus pais são primos. Minha mãe logo engravidou e nasci surdo. Na época, fui levado a vários médicos aqui em Fortaleza, mas só fui diagnosticado com a surdez em São Paulo, por exame de audiometria. Voltando para Fortaleza, minha mãe pensou onde eu estudaria e encontrou o ICES, o Instituto Cearense de Educação de Surdos, onde iniciei os meus estudos. E logo então tive problemas por ser proibido sinalizar na época, pois os professores obrigavam a oralizar. Com isso, mudei para o Instituto Felipe Smaldoni, uma escola coordenada por freiras, onde a sinalização também era proibida e utilizava a abordagem oralista. Concluindo a quarta série, com mais ou menos 9 ou 10 anos, fui incluída em uma escola regular. Era o único surdo da turma e tive várias dificuldades. Antigamente, os professores faziam as anotações no quadro e ficavam inertes em sala de aula sem saber o que eles estavam explicando. Foi difícil. Quando não conhecia a língua de sinais, usava apenas gestos. No início da adolescência, por volta dos meus 14 a 15 anos, conheci uma mãe de surdo e convidou-me para conhecer a ACE. Ao chegar lá, me deparei com vários surdos sinalizando. Alguns surdos que estavam sinalizando eu não conseguia entender. Nessa época, em 1996, foi quando eu comecei a aprender a língua de sinais, que eu utilizo até hoje, onde eu sou fluente. Na escola regular, não conseguia comunicar-me bem com os outros ouvintes. Tentava ter um diálogo através da escrita e, mesmo assim, tinha dificuldades em entender. Ao chegar em casa, também era outro sofrimento, pois a minha mãe oralizava e não sabia a língua de sinais. Tinha uma barreira na comunicação. E com isso, sentia-me muito angustiado. Ao chegar na ACE, encontrava pessoas sinalizando e tudo ficava mais claro. Busco sempre pensar positivo. Estamos no caminho de melhorias. Já conseguimos a lei de Libras e isso nos beneficia muito. Nos anos de 1994 a 1995, enquanto pedalava na rua, choquei-me com um poste de luz. E em casa também, comecei a esbarrar nos móveis. Minha mãe, por sua vez, começou a perceber as minhas limitações. Ela imaginava que tinha somente a surdez como deficiência. Nessa época, eu só tinha apenas 14 para 15 anos, não sabia o que estava para acontecer. Então, decidiu procurar vários especialistas, foram várias medicações sem um diagnóstico concreto. Até encontrar uma médica chamada Sandra, que nos orientou a procurar especialistas de referência desta área em Cuba. Então, minha família, com um advogado, preparou um ofício para dar entrada no processo para ajuda de custo. Enviamos para Brasília e conseguimos com que tudo fosse custeado, passagem, hospedagem, táxi e etc. Ao chegar no hospital, fui recebido, fizemos vários exames. A minha mãe, muito ansiosa pelos resultados, até ser diagnosticado pelo médico a minha doença, que se chama retinose pigmentar.
A minha mãe, por conta da surda-cegueira, tinha uma super proteção, fazendo de mim ser dependente dela. Antes, com a surdez, era muito mais independente, era como eu me sentia. E com a diminuição da visão, sentia-me mais preso à minha mãe. Percebi e sentia isso, que estava perdendo muita coisa da minha vida, novos aprendizados. Então resolvi, parei e pensei, eu tenho que pensar positivo, ir à luta e tentar conquistar a minha independência. De início, a minha mãe não aceitava, discutíamos muito. E por isso resolvi procurar um trabalho. Fui contratado e ela me disse que não poderia ir, queria que permanecesse em casa. Mesmo assim, trabalhei por 4 anos. E depois quis fazer, sim, um curso lá no Senac. E mais uma vez não quis aceitar. Disse que se ficasse preso em casa, iria perder a minha autonomia. Não teria as minhas conquistas pessoais e relacionamentos, por exemplo. Com toda a minha insistência, fui me libertando. E mesmo com a superproteção de minha mãe, com a perda de visão, fiz o meu currículo mesmo contra a vontade dela, justificando que precisaria do meu salário e ter minha independência. Então, entreguei o meu currículo no CREA-S. E na mesma hora eu fui contratado, consegui o emprego. Minha mãe continuou com suas recomendações de cautela e atenção. Fiquei muito feliz. Percebi que pensando positivo, consigo as minhas conquistas. Trabalhei durante 2 anos, fiz o curso de design de interiores na FIC durante 2 anos e meio. E então graduei-me. No início, ainda com a resistência da minha mãe, até que ela cansou e resolveu deixar-me livre para seguir. Foi onde a minha vida evoluiu, mas antes disso, mais ou menos no ano de 2014, quase cometi um suicídio por causa dessa dependência. Quando livrei-me disto, sentir-me mais feliz, foi mais confortável para mim. Sentia-me mal com as limitações na comunicação. Era muito difícil para mim. Um dia precisei ir ao supermercado e não conseguia comunicar-me. Usava as minhas estratégias como a escrita em português e até mesmo apontando para os produtos do supermercado. Quando eu precisava de uma consulta médica, por exemplo, a minha mãe sempre me acompanhava devido à barreira na comunicação. Isso me incomoda muito. Ter que ficar dependente de intérprete é muito ruim. Seria muito melhor se os profissionais da saúde soubessem Libras. Assim falaria diretamente. Difícil, mas acredito num futuro melhor. Enquanto era somente surdo, não me sentia triste com isso. Percebia que havia bastante surdos que se comunicavam com a língua de sinais e a comunicação fluía entre a gente. Eu me sentia feliz, me aceitava como surdo porque nasci assim. Quando veio o diagnóstico da surdo-cegueira, isso deixou-me desanimado, pois sabia que estava limitado a algumas coisas, como pilotar moto, dirigir carro, e alguns objetivos que eu tinha em minha vida. Percebia que a conquista das pessoas, isso me deixava frustrado em casa. Notei o quanto as pessoas viajavam, conseguiam evoluir. Não poder fazer isso me desanimava bastante. Com o passar do tempo, em oração a Deus, pedi que iluminasse aquele momento angustiante. Então entendi que devo pensar positivo. Quando tive uma ideia, sem a ajuda de ninguém, pedi permissão à minha mãe para que eu pudesse viajar sozinho, viajar para Cuiabá. Ela aceitou e assim eu fiz. Viajei sozinho para Cuiabá. Ao voltar para Fortaleza, me tornei mais autônomo.
Comecei a andar sozinho, de ônibus e de táxi, fiquei mais independente. Assim sou mais feliz, me aceito como surdo cego e tenho meus valores na vida. Deus sabe de tudo. Um dia, pensando na possibilidade de perder a visão total, estava no CREAS e, pensando nessa possibilidade, surgiu o interesse de aprender o Braille. Comunicação áptica, a orientação e mobilidade para conseguir essa habilidade se um dia isso fosse acontecer. Hoje, com 35 anos, ainda tenho boa parte da minha visão, mas no futuro posso perder totalmente. Caso isso aconteça, já estou preparado. Conheci alguns amigos que me fizeram entender algumas formas de comunicação. A Rosane, que é de Cuba, que faz parte de uma instituição pública, e Carlos, que é de São Paulo, e o sinal dele é este. Entendi o que era a Libras tátil, que era para surdo cego total, o Tadoma, que é uma das comunicações que o surdo cego utiliza, e uma outra comunicação é quando tem um intérprete guia que está sentado à frente do surdo cego e faz a comunicação por Libras tátil também. Atualmente, conheço 9 pessoas surdos cegos. Na minha vida, teve alguns momentos tristes, muitos sentimentos ruins. Quase tirei minha própria vida. Pensei em pular de uma certa altura. Mas busquei a ajuda na minha família para me orientar o que fazer. Porém, eles não souberam me entender. Busquei ajuda com outras pessoas em outros lugares e sem sucesso. Quando não tive mais a quem recorrer, tive a ideia de ir ao CREAS, procurar psicóloga. E ao conversar com ela, me senti esclarecido. E também procurei um padre que é psicólogo lá na igreja de São Gerardo. Após suas orientações, me senti melhor. Então foi o que eu fiz. Aos poucos fui saindo de casa, aprendendo coisas novas, trabalhando, estudando, concluindo há pouco minha especialização na Unicet e já ingressei no curso de Letras Libras. Estou no 1º semestre. Estou gostando muito e me sentindo muito bem com essa evolução e evito ficar no comodismo. Há um tempo atrás, estava sempre junto com os surdos, em seminários, palestras e momentos de diversões com a comunidade, sempre unidos. Com o passar do tempo, foram se dispersando, sumindo. Comecei a achar que eles não queriam mais minha amizade, ou estavam me discriminando por eu ser surdo cego. Então questionei com alguns amigos por que não me chamavam mais para sair. Eles me responderam que estavam ocupados com suas esposas e filhos, outros estavam ocupados com o trabalho, então me senti sozinho. Com todos ocupados, decidi viver a minha vida sozinho. Quando tinha alguma coisa para resolver, ia de ônibus ou de Uber. Estabelecer minha vida sozinho. Mesmo perdendo a visão periférica, continuo fazendo minhas atividades. Assim, minha mãe vai aprendendo que não é por causa da minha limitação visual que nada posso fazer. Existem outras pessoas que também mostram que é possível.